Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Olá! É um privilégio enorme estar a dar início a este canal com o primeiro podcast, este canal Alquimia do Coração, que eu espero que chegue a todas as pessoas que dele necessitem e onde nós vamos ter temas que têm a ver com a aprendizagem do amor. Esta aprendizagem nem sempre fácil, mas que no fundo é a aprendizagem que todos nós vimos de uma ou de outra forma fazer aqui neste plano terreno. Eu escolhi para o primeiro podcast partilhar-me convosco no sentido de poder falar sobre o que é que me trouxe até aqui, não é? O que é que me levou a trabalhar com estes temas? O que é que fez com que eu despertasse para esta pulsação de trabalhar com os outros a partir daquilo que eu própria, não é, fui vivendo ao longo da minha vida. O que é que me trouxe até aqui no fundo, não é? Foram várias manobras de sobrevivência. Todas nós temos manobras de sobrevivência, temos kits de salvação que nem mesmo sabemos que temos. Então, chega uma altura que a nossa biografia ela começa a ser construída, desenhada como uma tapeçaria, uma enorme tapeçaria onde entram todos os momentos, todos eles fazem parte, aqueles que nos doem, aqueles que nos fazem sentir bem, aqueles que nos destroem aparentemente, aqueles que nos constroem aparentemente, ou efetivamente aqueles que destroem partes de nós e constroem outras. Nós somos realmente como uma tapeçaria em constante criação. Então, o que é que me trouxe até aqui? Eu vou partilhar-me a partir da minha própria história. Quem me conhece sabe que eu nunca tive questões de me expor, desde que eu sinta que o facto de eu me partilhar ou de me expor pode ajudar alguém a encontrar dentro de si algumas ferramentas a partir da identificação. Ou seja, sempre que a minha história ajuda, implica, leva algo ao outro, então eu partilho-a. Sem qualquer questão, sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor. E o que me trouxe até aqui, e eu gosto sempre de relembrar que não tenho receitas, não tenho respostas rápidas e não tenho respostas certeiras, como é óbvio. Aprendi que todo o caminho tem a sua magia, mas que nada nele é feito de poções mágicas. Aprendi que todo o caminho é um processo, e é um processo de transformação desta enorme tapeçaria que se vai construindo, desta biografia que é só nossa, não é? Então, na verdade, o que me trouxe até aqui foi a história do meu próprio coração. Por isso, é para mim tão recompensador falar do coração simbolicamente como o órgão que recebe e dá amor, como o órgão que simbolicamente representa esta noção grandiosa daquilo que o amor é, não é?
E o que me trouxe então até aqui foi a história do meu próprio coração. O meu coração, durante muitos anos, foi como um albergue muito leal para alguns inquilinos, que na verdade nem sempre o souberam honrar e nem sempre souberam dar-lhe o que ele lhes dava. Ou seja, nem sempre o meu coração teve reciprocidade nas relações. Então, o que me trouxe até aqui foi também eu ter percebido que nem sempre tomei as decisões na minha vida baseadas nas evidências e na verdade. Porque sempre tive alguma sensação de que ok, as pessoas são todas maravilhosas, e são, na verdade, as pessoas são todas maravilhosas, mas todas elas têm sombra, até nós, até eu, todos temos, não é? Então esta sombra foi aquilo que durante muitos anos da minha vida, como todas nós, muitas de nós tapamos, não é? Porque ainda não estamos preparadas para a encontrar, para nos encontrarmos com ela e apaziguarmos-nos com ela, honrando-a também, trazendo-a nesta tal tapeçaria, dando-lhe voz. Então, quando esta sombra não está ainda revelada, a tendência é que o outro seja muita representação dela através da projeção, dos mecanismos de projeção. Então, durante uma boa parte da minha vida, eu não tomava decisões baseadas nas evidências e na verdade, mas nem na minha intuição, mas sim decisões em prol de alguém que eu não queria ver partir, mesmo quando a minha alma já sabia que esta pessoa não queria ficar. Então, na verdade, o que me trouxe até aqui foi ter sido uma mulher mal amada, como muitas de nós, não é? E irei falar um pouco mais à frente de como é que o processo, como é que na minha história ele vai surgindo, não é? Como é que eu vou tomando contacto com esta mulher mal amada? Porque uma mulher mal amada é sempre uma mulher que não se ama a ela mesma, porque senão ela não seria mal amada. Então há aqui vários fatores, mas que serão temas que eu irei mais tarde gravar e que penso que são realmente transversais a muitas de nós. O que me trouxe realmente até aqui também foi eu ter percebido que eu desconhecia esta beleza do amor próprio. Eu desconhecia que em mim residia uma verdade que eu todos os dias combatia por necessidade de ser amada. E também o que me trouxe até aqui foi ter percebido que a mentira mais corrosiva que eu vivi foi aquela mentira que eu mantive como verdade dentro do meu coração. Aquela ou aquelas mentiras que eu mantinha como verdades dentro do meu coração. Era eu querer uma coisa e contentar-me com outra coisa. Como se houvesse sempre aqui uma grande dualidade, porque na verdade eu queria uma coisa e tinha outra e contentava-me com aquela outra, por medo de não ter nenhuma, e também irei falar disto mais à frente. Então, em busca de amar e de ser amada, tal como muitas de nós, eu perdi-me muitas vezes em labirintos escuros e desajustados, não é? Frios, e fui aprendendo, como muitas de nós, nem sempre da forma que nós gostaríamos de aprender, não é? E
E foi assim que eu fui aprendendo. Eu tive um primeiro casamento, eu casei-me com 16 anos. Uau, 16 anos, era uma criança. Eu agora olho para trás e percebo claramente isso. Eu casei-me com 16 anos com um homem que eu já sabia que bebia. Portanto, ele já bebia quando eu o conheci. Apesar de eu ser uma menina, acreditava, e eu hoje até olhando para trás, eu percebo que havia uma maturidade em mim. Já havia alguma maturidade em mim. Mas também já percebi, e ao chegar até aqui hoje, que aos 16 anos há uma maturação que ainda não acontece, apesar de até poder haver alguma maturidade, mas a maturação do próprio cérebro, portanto, do próprio neocórtex, de toda, porque o nosso corpo está intrinsecamente ligado à nossa experiência, não é? A experiência não acontece no evento, ou seja, aquilo que nos deixa marcas, e iremos falar mais à frente, não é o evento em si, é a forma como o nosso sistema nervoso processa aquele evento, não é? Isto é que é trauma. Então, eu naquela altura podia até achar que tinha alguma maturidade, porque já tinha assim umas conversas e até já tinha alguma independência, já queria ir trabalhar e estudar e até fazia isso, mas a verdade é que a maturação ainda não era a indicada para ir viver a dois, não é? Mas eu fui viver com ele, casámos-nos, o meu pai deu consentimento, na altura teve que dar, porque eu era menor, não é? E casámos, e logo desde muito cedo eu comecei a ter experiências que já tinha no fundo quando namorava com ele, de grande violência, de grande agressividade, onde eu ficava sempre num papel muito debilitado e muito amedrontado, porque na realidade eu sentia muito medo dele. Passou um ano e tal, eu engravidei porque queria e dizia sempre, eu quero ser mãe cedo. Então engravidei e levei a primeira bufetada do meu ex-marido, grávida, já com alguma barriga, e foi quando eu levei a primeira bufetada e caí no chão e chorei muito, mas não disse nada a ninguém, e falei com ele e disse que não podia ser. Também aqui é importante aqui deixar um ponto que há 30 anos, ou há mais de 30 anos, porque eu tenho, já passaram mais de 30 anos, ou seja, há 37 anos, ninguém falava de violência doméstica, ninguém. Era algo escondido, era algo que nós não ouvíamos falar. Mas apesar de nós não ouvirmos falar, a verdade é que a vergonha, o medo e tudo aquilo que é inerente a uma situação de violência, não é? De abuso, tudo isso está lá na mesma. Só não se ouve falar, só não havia hábito de ligar para a APAV ou de contactar a polícia. Não havia hábito nessa altura, nem se ouvia que isso podia ser uma possibilidade. Então, eu falei com ele e ele mostrou-se muito arrependido e disse que isso não voltaria a acontecer. E voltou, não uma, não duas, mas muitas vezes. Uma das coisas que me recordo é de um dia, ao partilhar com uma amiga uma situação que tinha marcas mesmo, ela me ter dito que, mas porquê é que tu não te vens embora? Porquê é que tu não deixas essa pessoa? E aqui começa
como diz a minha professora Liana Neto, uma das minhas professoras, uma mulher maravilhosa, que é especialista em trauma, no qual eu estou a fazer, portanto, uma especialização. A questão é que nós não conseguimos, racionalmente nós sabemos, não é? Mas há algo que está para além disto, não é? Há algo que estava para além disto, em mim, dentro de mim, e que ainda estava tão escondido, estava implicitamente dentro de mim, mas não explicitamente. Então eu até sabia que aquilo não era bom, mas dentro de mim havia uma repetição de um diálogo que era que eu não sou suficientemente boa para sair, não vou encontrar ninguém, eu vou ficar sozinha com o meu filho, porque também isto era um diálogo constante nesta relação, não é? Não vales nada, não prestas para nada, és uma merda de mãe, és uma merda de mulher, és uma merda na cama e, portanto, és uma merda em tudo, mas sem mim tu não és ninguém. E este diálogo externo era um diálogo que ressoava internamente comigo. Hoje sei, naquela altura não sabia. Então a minha vida com este homem foi um campo de batalha. Um campo de batalha onde eu tinha medo, que ele viesse bêbado todos os dias e onde eu me perdi tantas vezes em labirintos completamente sem saída. Labirintos sem saída onde eu estava completamente só. E aqui é uma das questões que é importante sempre olharmos quando há uma situação como esta, não é? Que eu hoje olho e percebo de outra forma, obviamente. Então, uma das mais desafiantes questões no trauma e no stress pós-traumático é que no fim nós estamos sós. E era assim que eu estava só. Ainda assim, entre avanços e recuos, eu engravidei novamente, mas com tudo isto também é importante deixar aqui, com toda a verdade e com toda a honestidade, isto tudo acontecia numa espécie de bastidor, porque a minha vida no palco era uma vida normal, à vista dos outros, não é? Eu era diretora comercial de uma rádio, tinha até um bom vencimento, antes de estar na rádio estava numa multinacional, ou também tinha um cargo bastante reconhecido quer dizer, nesta altura eu já vos estou a falar quando eu tinha já 20 e tal anos, não é? Eu era muito reconhecida profissionalmente e depois era como se houvesse dois mundos. Não era como se houvesse, haviam dois mundos. Havia o mundo lá de fora, onde eu estava com aquela roupa e onde eu estava com aquele sorriso, onde eu dizia está tudo ótimo. E depois era o mundo cá de dentro, que era quando eu chegava à casa e nunca sabia o que é que ia acontecer. Então essa incerteza, essa insegurança era algo que era implícito, porque eu não conseguia perceber isto de forma explícita para poder dizer assim, realmente eu estou num lugar inseguro. Eu não conseguia chegar aí. Isto foram muitos anos e eu voltei a ser mãe. E lembro-me de uma vizinha que acompanhava muito estes episódios de gritos e de cadeiras a cair e de abuso também, muito abuso verbal, não é? Ela me perguntar, mas tu com isso tudo ainda vais ser mãe? E eu disse sim, porque eu quero voltar a ser mãe e ele provavelmente irá deixar de beber um dia. Então, toda a minha vida era na tentativa de que ele fosse
outra pessoa, que ele deixasse de beber. E que para mim o beber era a base de todo este drama, não é? E portanto, se ele deixasse de beber, o drama todo acabaria. Bom, é claro que isto não é assim, não é? Porque há coisas para além, que vão muito para além, e que neste caso iam muito para além deste facto dele beber, e ele recusava-se até a aceitar que isto era verdade, não é? Que ele tinha um problema com o álcool, e eu recusava-me também, na minha negação, no meu medo de abandono, eu também me recusava a perceber, a integrar organicamente de que aquilo era horrível para mim e que era horrível para os meus filhos, que eu, por mais que os tentasse proteger, era quase uma coisa impossível, não é? Então, durante muitos anos eu vivi num sentimento de medo, de máscara. Eu mascarava-me quase para sair de manhã para o trabalho, de vergonha, e estes sentimentos eram como minas armadilhadas dentro de mim, não é? Que não podiam explodir, mas que a qualquer momento podiam ser pisadas, porque eu podia dizer A e ele de repente responder B com um estalo, por exemplo, ou de uma forma implacável e que eu não poderia defender. E durante muitos anos então foi este a minha tapeçaria, não é? Era esta a minha tapeçaria. Até que houve um dia, e sabem que eu acredito que há sempre um dia para tudo. E também acredito muito naquilo que Jesus dizia. Jesus dizia, entre muitas outras coisas, que só a verdade liberta. E na realidade, há sempre um dia em que a verdade vem ao de cima e liberta. E esse dia foi um dia que eu estava no banho, a tomar um banho de espuma depois de um dia de trabalho, e o meu ex-marido entrou em casa e perguntou, lembro-me dele perguntar em voz alta, onde é que está a vossa mãe e tal, e eu disse, estou aqui, estou no banho. E eu não sei o que é que aconteceu, que em milésimos de segundos eu estava fora do banho a ser espancada ao murro, pontapé, e ele colocou, portanto, teve esse movimento de fechar os filhos no quarto e espancou-me, quer dizer, de todas as vezes aquela diria que foi a vez, não é? Porque para além de toda a violência que aconteceu, houve muita humilhação também, onde ele fez questão de ir para a janela, gritar coisas sobre mim, que eu era isto, que eu era aquilo. E também foi o dia em que eu, pela primeira vez em muitos anos, eu me virei a ele. Me virei a ele e percebi, quando fugi, como eu aliás fugia várias vezes e fechava-me na casa de banho, ou fechava-me no quarto e ele começava aos murros, mas eu quando mantinha-me fechada, naquele dia foi algo que veio e que disse, não, agora tu defendeste-te e tu tens capacidade de te defenderes, tu não podes mais continuar aqui, pelos teus filhos, mas por ti, porque tu mereces outra coisa, ninguém merece isto. E foi nesse dia que eu decidi que acabava, tinha acabado ali, porque havia sempre ir e vir, não é? Mas naquele dia aquilo tinha acabado ali.
Não acabou logo, porque eu mantive-me em casa ainda quase um ano, curiosamente, ou não, a preparar-me. Eu hoje percebo que eu estive a preparar-me psicologicamente para sair. E reparem que eu estou a falar-vos de alguém que não tinha... Eu hoje olho para trás e sinto que eu não tinha, parecia que eu não tinha ligação comigo mesma. Era como se eu representasse aqueles papéis fora, não é? E depois o regresso a mim não existia, porque eu não conseguia estar sozinha, porque eu não percebia porque é que aquilo me acontecia, eu não percebia porque é que os outros casais tinham relações ternurentas e aparentemente, não é? Porque é que aquilo me acontecia a mim, não é? Então, apesar do medo que eu sentia de sair, eu saí. Porque, na verdade, o medo... Eu sinto que todos nós continuamos sempre a ter medo durante a construção, o desenho da nossa biografia, da nossa tapeçaria. Nós vamos sempre tendo medo, não é? Mas a coragem, verdadeiramente falando, para mim, foi quando eu aceitei a minha vulnerabilidade, mesmo sem saber do que é que eu estava a falar. Ou antes, o que é que eu estava a sentir. Eu hoje estou a falar aqui, eu estou nestas palavras, eu estou a colocar toda esta história por palavras, estou a criar pontes com as minhas palavras, mas na altura as minhas palavras elas eram minhas só. Elas não eram para dividir com mais ninguém, porque eu não tinha com quem as dividir. E elas não eram pontes dentro de mim, elas eram muros porque eu não sabia o que é que estava a sentir. Eu sabia que tinha medo, mas não sabia colocar isso por palavras. Então eu saí, os tempos não foram tempos fáceis. Depois houve muitas coisas que aconteceram, inclusive o meu ex-marido teve a bênção de poder deixar de beber, de querer efetivamente perceber que tinha um problema, de aceitar que tinha um problema e de se tratar. E isso penso que foi importante, essa decisão de eu ter saído para que ele também se pudesse tratar. E mais tarde, isto, digamos, andando aqui um bocadinho mais com a biografia para a frente, eu volto a encontrar uma pessoa por quem acabo por me apaixonar, uma pessoa com características muito diferentes daquelas que tinha o meu ex-marido, e uma pessoa com quem eu senti, ok, isto é isto que me faz sentido, é isto que está certo. É claro que, fazendo aqui um parênteses, e eu hoje sei, por isso também eu faço este trabalho, não é? De ajudar outras pessoas, neste caso mais mulheres, a trabalharem dentro de si as suas feridas, como eu costumo dizer, as feridas são fecundas quando nós as queremos tratar. Porquê? Porque eu fui para outra relação, mas fui sem tratar de ferida alguma, não é? Portanto, eu hoje sei que só poderia acontecer uma coisa, que era repetir um padrão, não é? Ele pode repetir-se com outra cara, ele vem com outra roupagem, mas à partida ele vai se repetir, não é? E eu até nessa altura já até fazia terapia e tudo, mas embarquei naquela viagem, lá está, para aprender mais uma vez aquilo que o amor não é, e aquilo que o abuso continuava a ser, não é? E encontrei então essa pessoa que
com quem eu vivi coisas muito importantes e que foram muito decisivas também na minha vida, mas que a determinada altura começou novamente, eu comecei novamente a entrar na história do abuso. E neste caso não era físico, eram ciúmes absolutamente absurdos, era uma sensação sempre de que ele estava com outras pessoas, e isso veio-se a confirmar que não era da minha cabeça, realmente era verdade que ele mentia-me imenso, e realmente era verdade que aquilo acabou com um descarte, onde de um dia para o outro virou as costas e acabou. Eu na altura fiquei, eu acho que eu fiquei mesmo sem nada, porque não conseguia processar que aquilo tinha acontecido, e também não conseguia entender porque é que eu tinha novamente estado ali numa relação tão abusiva como aquela. Fiz algum trabalho, mas houve uma pergunta que eu nunca fiz. Até até essa relação ter terminado e até à próxima relação que eu venho a ter a seguir, e eu estou a falar de relações com mais significado, relações onde eu vivi com essas pessoas, mas houve uma pergunta que eu não fiz e que eu hoje sei que não fiz, que era: mas espera aí, qual é o denominador comum de toda esta biografia? Há aqui um denominador comum, não é? Às vezes somos vítimas. Sim. Eu tenho uma convicção muito formada acerca desta coisa de ser vítima e de se vitimizar. Porque uma coisa é sermos vítimas e outra coisa é vitimizarmos-nos. Mas há alturas em que nós efetivamente somos vítimas, não é? Depois, quando nós começamos a ver, aí nós só somos vítimas se continuarmos lá. Porém, o denominador comum é, ou pode ser, aquilo que está implícito em nós e que não é explícito. O que é que eu quero dizer com isto? Há situações dentro de nós que podem até ter acontecido numa altura do nosso desenvolvimento e que tenham sido traumáticas ao ponto de deixar em nós marcas e crenças que mais tarde nós vamos acreditar, ainda que implicitamente, ainda que não conscientemente, que nós só merecemos aquilo. Nós só merecemos ser maltratadas. Nós só merecemos, ok? E eu penso e sei hoje que essa pergunta de qual é o denominador comum não foi respondida. Porque eu fiquei um bocadinho no papel de não consigo entender, não consigo processar, portanto, o evento, lá está, e eu irei falar disto mais à frente, um evento que é traumático para uns pode não ser para outros, porque o trauma não está no evento, está no sistema nervoso, no processamento que cada um faz da situação que vive, da experiência que vive, não é? E na verdade essas experiências que eu tinha vivido de relações tinham sido extremamente abusivas, todas elas. Então, eu dentro de mim tinha esse arquivo de que ser abusado é normal. Mesmo que a minha cabeça me dissesse, não é normal. O meu corpo respondia, sim, é normal. Porque se tu eras espancada naquele casamento e neste tu és só espancada com palavras, é menos mau as palavras, mas não é menos mau as palavras. Não é menos mau porque nós só estamos a falar de abuso.
Então, neste caminho que eu fui percorrendo, acabei por escrever alguns livros, acabei por trabalhar muito com este tema das relações, acabei por trabalhar com casais, acabei por ter outra relação igualmente abusiva. Portanto, o denominador comum continuava lá, já um pouco mais alerta, não é? Mas a manipulação continuava lá, o uso continuava lá, e eu também continuava lá. E aqui é que é a questão, e aqui é que é o nosso ponto de viragem. Porque é que nós nos mantemos em pontos de... Porque é que nós nos mantemos em situações que são realmente abusivas, mesmo quando nós já percebemos que elas são abusivas, não é? E talvez por isto tudo, e por ter percebido que a fidelidade mais ousada é a fidelidade à verdade, não é? É quando a nossa intuição está a ver, está a sentir, está a farejar, e nós estamos a querer contrariar aquilo que estamos a farejar. E então foi isso que aconteceu. Eu farejei muito e contrariava aquilo que farejava, justificando isto como: ok, o amor, eu amo a pessoa, eu gosto de estar com a pessoa, e está tudo bem. Mas e o abuso, onde é que cabe aqui? Cabe na permissão que o denominador comum ainda tinha, que era eu mesma, com os meus próprios, com a minha própria biografia interna, de lá de trás, não é? E foi essa biografia interna lá de trás que implicitamente, sem estar óbvio, trouxe até mim todas aquelas pessoas para que eu pudesse dizer assim: espera, há uma questão comigo, porque estou a ser abusada e estou a permitir, e ainda por cima ainda gosto dos abusadores. Não, está aqui qualquer coisa que está disfuncional. Então, quando nós começamos a perceber isto, não é só uma coisa que está disfuncional, são muitas coisas que estão disfuncionais, não é? E chegam até mim muitas mulheres que mantêm o foco naquilo que o outro fez, não é? O que é que o outro fez comigo? Eu também passei por essa fase. O que é que o outro fez comigo? Precisei de muita terapia, de muita ajuda. Quis morrer algumas vezes. Senti-me enganada, senti-me traída, senti-me muito mal amada. Mas houve um dia, é o tal dia que eu falo. Houve um dia em que eu disse, dentro de mim, houve qualquer coisa que se moveu, porque sabem que a vida é muito mágica e ela dentro de nós move-se também. E a dor, muitas vezes é a dor que nos leva ao entendimento orgânico da experiência. E aquele dia que eu digo que existe sempre é o dia que aquela peça ali move de lugar. Move. Nós não sabemos como, mas ela move de lugar. E a minha peça moveu daquele lugar de que realmente o outro não me mereceu, para o lugar de que realmente eu mereço-me, eu tenho valor. E tudo aquilo que eu posso fazer com isto que me está a acontecer é, como diz, eu penso que é a Isabel Faia, ou a Inês Gaia, não sei, uma delas, que é: o que eu posso fazer com isto é transformar a minha dor em dom. Que no fundo tem sido aquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida. E foi quando eu mergulhei
há 1 ano e meio atrás, neste terrível e incrível ao mesmo tempo, como diz a minha professora Liana Neto, em tudo aquilo que o trauma tem de terrível e em tudo aquilo que o trauma tem de incrível. Efetivamente, eu precisei de aprofundar e de me ir especializando em situações de stress pós-traumático e também em situações de crescimento pós-traumático. Porque quando a nossa experiência, quando a nossa biografia é honrada por nós, mesmo que ela doa, mesmo que haja abandono, que haja traição, que haja mágoa, ela faz parte de quem nós somos. Ou de quem nós temos que vir a ser. São as experiências que nos tornam maiores. E o amor vai sempre sobrepor-se à dor. Mas atenção, o que é o amor? O amor não é nada disto que eu tive a relatar até agora. Isto é abuso. Isto é trauma. Isto são estilhaços que ficam dentro de nós e que permitem 30 anos depois, 40 anos depois, voltar a repetir, só que de forma mais subtil. Mais subtil. Porque o abuso muitas vezes é mesmo muito subtil, mas existe. E chegam até mim muitas mulheres com histórias que eu irei partilhar aqui no canal, com algumas delas até se disponibilizaram para falar, de abusos absolutamente incríveis, no sentido quando eu digo incríveis, no sentido do quão terríveis são, não é? E o quão depois cada uma destas pessoas, onde eu me incluo, podem farejar e dizer assim, olhar para dentro e dizer, ok, foi o terreno que eu tenho que é fértil para isto. É o meu terreno. O meu terreno foi fértil para isto, mas a partir de agora eu vou trabalhar neste terreno e eu vou fertilizá-lo de outra maneira. Porque o que acontece na repetição de padrão, na repetição dos padrões, é que este terreno fértil, como eu já partilhei neste episódio, ele às vezes não é percebido, não é? E então é importante que se perceba que o terreno fértil, que vem a partir desse trauma que aconteceu lá atrás, não é? Dessa experiência traumática, muitas vezes, ou quase sempre, corta a ligação que nós temos connosco, com a nossa verdadeira essência. Isso é uma experiência traumática, é uma experiência de cisão, onde no final eu estou lá sozinha e não estou segura. Aquilo é um ambiente hostil. Isso está lá gravado. E onde é que está gravado? Está gravado no meu corpo. Não está gravado no evento que me aconteceu. Por isso ele se vai repetir. E por isso tantas vezes eu precisei de retraumatização até chegar ao ponto que eu disse, uau, espera, há aqui uma questão que é muito mais do que aquilo que se vê assim, só falando assim, quase de uma forma cognitiva. Então, para não deixar este episódio muito longo, eu diria que esta minha vontade genuína de poder acompanhar
mulheres em situações de rupturas amorosas, de pós-rupturas, em situações de abuso psicológico, aquele abuso subtil. Esta minha vontade genuína de o fazer é o meu Chiron. E o mito do Chiron, para quem nunca ouviu falar, acredito que muitos que me estão a ouvir estão ligados à astrologia e sabem o mito do Chiron, mas basicamente o mito do Chiron é o curador ferido. É aquele que é a partir da sua própria ferida que ele vai curar o outro, ajudar o outro a curar-se para curar-se a ele também, a si também. E há aquela frase muito interessante que diz que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. É claro que isto daria aqui muito para... daria aqui um grande debate, porque na realidade nós não curamos ninguém, não é? Mas temos efetivamente um campo de possibilidades de nos curarmos a nós, de olharmos para as feridas, porque as feridas, se não forem olhadas, elas vão ficar lá. E se nós deambularmos de relação em relação, tudo se vai repetir. Pode ser com uma carinha diferente, com uma manipulação diferente, com um abuso diferente, mas vai-se repetir. Então eu diria que a minha missão aqui na Terra, uma das minhas missões aqui na Terra e aqui também neste canal e com o meu trabalho, é esta. É a partir da minha própria ferida, a partir da minha própria dor, a partir da minha própria experiência traumática e a partir de tudo aquilo que eu tenho vindo a aprofundar em informações sobre trauma, em informações sobre stress pós-traumático e na própria escola de psicoterapia somática onde eu estou, que toda esta experiência com o conhecimento, elas se juntem, elas se unam com amor e possam levar esperança a cada uma das pessoas que dela precisar. Porque a esperança, quando eu perdi a esperança, eu perdi a vida. Eu estava viva, em corpo físico, mas eu não estava cá. Eu tinha morrido. E eu sei que muitas de vocês que me estão a escutar se identificam com isto. E não é porque eu tenho uma bola de cristal, mas porque eu escuto mulheres. E homens também, obviamente. Mas eu agora estou a falar num canal que é para mulheres. Eu escuto as histórias. E as histórias são muito isto. Mas também as histórias têm nelas incluído, está intrincado em todas estas experiências traumáticas o crescimento que daí advém. Está nelas intrincado a resiliência que nós temos depois de uma situação traumática de abuso. Nós temos realmente uma janela de oportunidade para podermos ressignificar toda a experiência e podermos perceber que foi o meu terreno fértil que permitiu que aquilo estivesse ali. Então o que fazer é começar por olhar, fazer um pouco de arqueologia naquilo que é o terreno fértil e saber que estar com as nossas partes todas é muito desafiante. Ou seja, eu estar com a minha vulnerabilidade, eu estar com a minha tristeza, eu estar com a minha vontade de morrer, eu estar com a minha vontade, com as coisas que me magoam, que me doem, é muito difícil porque nós só queremos estar com a alegria, com a paixão, com os beijos na boca, com os passeios a dois,
com os passeios a 3, com os passeios a 4. Mas nós precisamos de estar com todas as nossas partes, porque todas essas partes são parte daquilo que nós somos. E a esperança é como a tal flor de lótus, não é? A esperança nasce após normalmente a esperança nasce após a certeza de que tudo aquilo que eu vivi contribuiu não só para o meu crescimento, como contribuiu ou vai contribuir para o crescimento dos outros. Sejam os outros, eu estou a falar como terapeuta, mas haverá outros que vêm ter convosco. E onde vocês são os terapeutas, entre aspas, não é? Enquanto amigas são terapeutas também, entre aspas, porque não vamos agora entrar por aqui, mas na verdade sabemos que isto acontece assim, não é? Muitas vezes. Então eu diria que esta resiliência que vem do crescimento pós-traumático é de uma beleza infinita, porque é quando nós conseguimos tocar a nossa alma e dizer: chega, eu não vou mais abusar de mim, eu não vou mais abusar de mim, logo, se eu não vou mais abusar de mim, não vai haver outro que me abuse. E eu vou começando a aprender, como uma criança começa a aprender os primeiros passos. E eu acredito muito, muito, que este trabalho é muito necessário na Terra. Este trabalho de apoiar, de acompanhar pessoas que saem, mulheres que saem completamente, que saem deitadas, que saem de nariz no chão esborrachado, com situações que lhes acontecem. Não como vítimas, mas como sobreviventes das vítimas que já foram. Eu fui vítima, sim. Hoje eu sou sobrevivente. E essas mulheres que chegam até mim, vítimas, sim. Há uma altura em que nós somos realmente vítimas. Depois há outra que nós temos uma janela de oportunidade para virmos a ser sobreviventes. E depois é essa sobrevivência que nos traz a vivência genuína daquilo que são os nossos recursos. E é nisto que eu acredito. Espero que não tenha sido muito longo. Quis deixar-vos aqui esta partilha como primeiro episódio, porque penso que será a melhor introdução para o que vem a seguir. E termino por aqui. Que o amor nos guie e que seja sempre aquilo que nos faz realmente viver. Que consigamos perceber aquilo que ele não é. Porque quando nós percebermos aquilo que ele não é, aquilo que ele é, vem ter connosco de forma mais aberta, mais ampla e sem precisarmos de nos enganarmos tantas vezes. Porque a determinada altura nós vamos saber reconhecer quem é confiável e quem não é, porque sabemos reconhecer isto em nós. Então, que a luz nos guie e que o amor nos transforme. São os meus votos. Bem-ajam por estar aqui e até ao próximo podcast. Até já. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.